Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando nesse domingo para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do nosso Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal, que você também deixe o like mostra para a plataforma que você gosta dos conteúdos e que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco. E por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O elenco rubro-negro segue curtindo folga de 3 dias antes de se reapresentar amanhã, segunda-feira, quando Felipe Luiz terá 5 atividades para se preparar para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional, sábado no Maracanã. Depois da confirmação do corte do meio-campista Gerson da seleção brasileira, mesmo com o exame de imagem não detectando nenhuma lesão, o jogador deve se reapresentar amanhã, segunda-feira, onde será realizado um novo exame, inclusive fazendo esse exame para confirmar a detecção ou não dessa lesão. Assim como o Gerson, os uruguaios Arrascaeta e Nicolás de la Cruz foram desconvocados pela Celeste Olímpica, Arrascaeta por lesão e de la Cruz por não ser utilizado no próximo jogo do Uruguai, que é contra a Bolívia na altitude. Mesmo com as folgas, os lesionados do Flamengo em recuperação, eu cito aí Bruno Henrique, Matias Vinha, Pedro, Cebolinha, têm tido presença todos os dias no CT Nilo Urubu para manter o cronograma de recuperação sem prejuízo dessa volta. Se antes da convocação para a seleção brasileira, o lateral direito Wesley, hoje o ativo mais valioso do Flamengo, já tinha o olhar da Europa, depois da estreia pela seleção, o mundo do futebol vislumbra o Wesley como uma realidade. A data FIFA é um salto e o Mundial de Clubes será a consagração, e o Flamengo sorrindo, vendo a valorização do seu lateral direito acontecer. Aquilo que um dia foi dito pelo técnico Felipe Luiz em uma entrevista coletiva vai acontecer. O Wesley, depois do Mundial de Clubes, vai escolher aonde quer jogar. Essa é a realidade dos fatos. O ex-jogador rubro-negro Diego Ribas voltou a vestir a camisa do Werder Bremen da Alemanha ontem, mais de 15 anos após deixar o clube alemão. Ontem, sábado, em festa belíssima com estádio lotado, o brasileiro reencontrou a torcida no Werder Stadium para um jogo de despedida organizado pelo próprio clube alemão, em sua homenagem. A família do Diego Ribas estava toda presente, foi uma festa maravilhosa, muito emocionante, e o Diego Ribas, pela pessoa que é, merece tudo o que está passando nessa vida. É um cara que sempre teve a vida tranquila, não teve muito estrelismo e realmente onde passou empolgou o grande Diego Ribas. O Flamengo, que terminou a fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei no 6º lugar, enfrentará nas quartas de final, nos playoffs, a forte equipe do Osasco. Os jogos se iniciam na próxima sexta-feira, dia 28 de março. O primeiro adversário do Flamengo na Libertadores 2025, na quinta-feira, no próximo dia 3, o Deportivo Táchira da Venezuela perdeu jogando ontem a Supercopa da Venezuela nos pênaltis para o Deportivo Lagoaíra após empatar em 1-1 no tempo normal. O time venezuelano ainda tem um jogo a realizar antes de enfrentar o Flamengo pela Libertadores. Eles jogam na sexta-feira, dia 28, contra o Estudiantes de Mérida.
Depois da classificação do Sesc Flamengo na sexta-feira para as quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei, o diretor de esportes olímpicos do Flamengo, Marcos Vinícius Freire, confirmou que o Flamengo na próxima temporada, em relação ao vôlei, estará entre os 4 maiores orçamentos da liga. Então, meus amigos, se preparem que vem coisa boa por aí, vem jogadoras de nível por aí para o nosso Mengão, e nós vamos passar a disputar os títulos no calendário do vôlei para ganhar. A partida entre Vasco e Flamengo na quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, ela não será disputada no Maracanã. O Vasco já conversa com o JEP, para a partida ser em São Januário. Reuniões já aconteceram, mas se o Vasco tiver a negativa do Grupo Especial de Policiamento do Estado, JEP, e das autoridades competentes para jogar em São Januário, o estádio Newton Santos do Botafogo passa a ser a primeira opção. A segunda opção é jogar lá em Manaus, o que eu acho difícil por conta de os dois times terem jogos por Sul-Americana e também por Libertadores nesse período, e a distância até Manaus é muito grande, né? A logística ficaria muito ruim. Mas o certo é que o Vasco não vai jogar no Maracanã o jogo da quinta rodada do Brasileiro, em que ele é o mandante do jogo contra o Flamengo. Fim de semana de vitórias na base do Mengão. Em Maricá, pela rodada dupla da Taça Guanabara, o Sub-15 do Flamengo venceu o time da casa por 7-0. Na Ilha do Governador, o Sub-20 venceu a Portuguesa por 5-0. Na Copa Rio da categoria. O Sub-17 também venceu o Maricá por 2-1. O triste desse sábado, vitorioso na nossa base rubro-negra, foi a ausência da Flamengo TV em todas as partidas com transmissão. Ou seja, não houve transmissão da Flamengo TV ontem, uma coisa que era muito comum no final de semana, principalmente no sábado, a transmissão de todos os jogos das nossas categorias de base. Tomara que tenha sido só um problema técnico e que a Flamengo TV continue na próxima semana a transmitir todos os jogos das nossas categorias de base, porque é importante a gente acompanhar o crescimento e a evolução dos nossos garotos, né? O Flamengo Clube, prestes a entrar no mês de abril, já levantou 5 taças no pequeno tempo ainda na temporada. Saiba quais são essas taças. Vamos lá. O Flamengo levantou a Taça Guanabara, levantou o Campeonato Carioca, levantou a Supercopa Rei do Brasil, levantou a Copa Super 8 do basquete e levantou também a Copa Libertadores Sub-20. Portanto, um ano que começa com o pé direito do nosso Mengão em relação à conquista de taças. O Flamengo divulgou ontem, sábado, o lançamento de uma plataforma própria para a venda de ingressos. A tiqueteria rubro-negra será lançada amanhã, segunda-feira, dia 24 de março, e antecipa outro projeto com lançamento previsto para um futuro bem próximo, que é o novo programa de sócio-torcedor do Flamengo. Então, vem muita coisa aí, muita mudança acontecendo, muita coisa boa que vai fazer alavancar o nome do Flamengo e a grandeza do Flamengo. Bom, a CBF enviou documentos aos clubes onde revela as novas regras para jogos no Brasil durante Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Veja as principais mudanças. Bom, a primeira mudança está relacionada aos questionamentos com os árbitros durante as partidas. A partir de ontem, sábado, apenas os capitães de cada equipe terá esse direito de se dirigir ao árbitro da partida. Era bom se isso fosse verdade, né, pessoal? Outro ponto importante é o tempo que o goleiro segura a bola durante as partidas. Agora, o goleiro poderá segurar a bola na mão durante a partida por 8 segundos. Se o goleiro demorar mais do que esses 8 segundos, o árbitro irá marcar um escanteio para o adversário. O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino começou nesse sábado com a realização de uma partida, Internacional 2, Bahia 3.
O Flamengo estreia na competição na próxima segunda-feira, dia 24, às 21 horas e 30 minutos, contra o São Paulo, partida que vai acontecer no Estádio Luso Brasileiro e que terá transmissão ao vivo pelo Sport TV. Meus amigos, basquete. O Flamengo concorre com o Rio de Janeiro concorre com Buenos Aires pelo direito de sediar o Final Four da Champions League das Américas, que terá a partida entre 2 brasileiros e 2 argentinos. Jogam Flamengo e Franca, Instituto de Córdoba e Ginza da Argentina. Ainda sobre basquete, o Flamengo volta a jogar pelo NBB 24-25 contra o Vasco da Gama na próxima quinta-feira, dia 27, às 20 horas no Maracanãzinho, partida que terá transmissão do Sport TV e da Flá TV. Bom, meus amigos, essas são as notícias do domingo do nosso Mengão. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.